Presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, abre solenidade do 14º Prêmio Inovare, que revela as boas práticas da Justiça ao longo do ano. E você vai ver também. Procuradoria-Geral da República denuncia ex-ministro Gedel Vieira Lima e o irmão dele pelos crimes de associação criminosa e lavagem de dinheiro. Justiça no Rio dá prazo de 48 horas para que seja instalada a CPI dos ônibus na Alerj. TSE assina acordo com a OAB para dar maior transparência e legalidade à prestação de contas partidárias. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Olá, boa tarde para você. As boas práticas do Judiciário em destaque. A cerimônia do Prêmio Inovare está acontecendo hoje no Supremo. O Inovare tem como objetivo identificar, divulgar e difundir as ações que contribuíram para o aprimoramento da justiça no Brasil. E a repórter Carolina Chaves, ao vivo, tem os detalhes para a gente. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Olha, esse é o 14º Prêmio Inovare e é a segunda edição que mais recebeu o número de inscrições de boas práticas aplicadas em todo o Brasil. No evento estiveram presentes representantes do Judiciário, Ministério Público, Advocacia Geral da União, da Advocacia e também outras autoridades. Vamos conhecer um pouco mais como foi essa edição do Prêmio Inovare na reportagem. Das 710 práticas inscritas no prêmio, 12 foram finalistas nas categorias Tribunal, Juiz, Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia e Justiça e Cidadania. Na categoria Tribunal, este juiz do trabalho apresentou o projeto Criando Juízo, que funciona em parceria com 7 instituições do Poder Judiciário e do Executivo do Rio de Janeiro. 440 jovens infratores já foram reinseridos à sociedade. Na verdade, a gente tenta direcionar jovens que estão cumprindo medidas socioeducativas ou que estejam em situação de acolhimento institucional para as vagas de aprendizagem, que as empresas têm que cumprir a cota de aprendizagem. Na categoria Advocacia, a procuradora do Estado do Rio Grande do Sul trouxe o projeto Responsabilidade Compartilhada, uma vida para a humanização do sistema prisional e para a proteção social. Essas pessoas que estão segregadas, elas precisam ser reinseridas. E quando a gente investe no sistema prisional, inclusive dinheiro e tempo, a gente retira um criminoso das ruas. O Prêmio Inovare foi criado em 2004 e é uma realização do Instituto Inovare, com órgãos do Judiciário, Governo, Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e do Grupo Globo. Mais de 5.000 práticas já passaram pelo evento e mais de 180 foram premiadas. Olha, Érica, e um grupo de consultores visitaram todas as práticas finalistas para avaliar os candidatos. Na comissão julgadora participam ministros do Supremo Tribunal Federal, inclusive a presidente, ministra Carmen Lúcia, do Superior Tribunal de Justiça, do STJ, TST, STM, Advocacia Geral da União, Ministério Público e também Advocacia. A presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, entregou o primeiro prêmio para o vencedor da categoria Tribunal. Uma prática que foi a vencedora foi a prática aplicada no Goiás, que se chama Aparando Filhos, que foi a vencedora. Ela ampara filhos de apenadas, dando apoio aos filhos dela por conta dessa ausência da mãe. Na categoria Juiz, uma prática que prioriza a apreciação da situação de cada preso, evitando assim a protelação da progressão de pena dos apenados. Já na categoria Defensoria Pública, a prática vencedora foi a que defende os direitos dos indígenas aplicada no estado do Pará. As servidoras da Procuradoria-Geral de Justiça do Paraná ganharam o prêmio na categoria Ministério Público, com práticas de gestão administrativa que amplia boas práticas em todas as procuradorias do Estado. Na advocacia, a vencedora foi a prática encabeçada pela procuradora do Rio Grande do Sul, essa que vimos na reportagem, que ressocializa os detentos no Estado. E, por fim, na categoria Justiça e Cidadania, a prática Visão de Liberdade de Maringá, Paraná, foi a vencedora. Ela que disponibiliza livros e materiais pedagógicos em braille para deficientes visuais em todo o país. Érica. Obrigada, Carolina.
E a Procuradoria-Geral da República denunciou o ex-ministro Gedel Vieira Lima e os irmãos dele, o deputado federal, o irmão, aliás, dele, o deputado federal Lúcio Vieira Lima, ao Supremo Tribunal Federal por lavagem de dinheiro e associação criminosa. Também foi pedida a prisão da mãe do ex-ministro. A Procuradoria-Geral pediu a prisão domiciliar da mãe de Gedel Vieira Lima e do irmão dele, o deputado federal Lúcio Vieira Lima. O ex-ministro está preso no presídio da Papuda, em Brasília, desde setembro, quando foram descobertos pela Polícia Federal 51 milhões de reais em dinheiro vivo em malas em um apartamento em Salvador. Além dos irmãos Gedel e Lúcio Vieira Lima e a mãe deles, Marluce, a PGR também acusou formalmente outras 3 pessoas. O assessor Job Ribeiro, que trabalhava com Lúcio Vieira Lima, o ex-diretor da Defesa Civil de Salvador, Gustavo Ferraz, e o empresário Luiz Fernando Costa Filho. Os procuradores avaliam se uma parcela do dinheiro encontrado não corresponderia à parte do salário de assessores que, segundo a Polícia Federal, era devolvida aos Vieira Lima, o que caracterizaria peculato, que é o crime cometido por servidor público. Agora caberá ao ministro Edson Fachin, relator do caso no Supremo Tribunal Federal, decidir se eles se tornarão réus ou não. A Polícia Federal, com apoio da Receita Federal, cumpre mandados hoje na Operação Cali, que investigou uma suposta organização criminosa envolvida em desvios de recursos públicos, corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro nos estados de Alagoas, Pernambuco e Maranhão. Na ação foram cumpridos 25 mandados de busca e apreensão, ordens de sequestro de bens e bloqueios de contas e veículos. A investigação é um desdobramento de uma outra operação de julho de 2017, que revelou um grande esquema de desvios de recursos públicos na Prefeitura Municipal de Marechal Deodoro, em Alagoas. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes, participou de 2 reuniões na noite de ontem para tratar sobre a fiscalização das contas de partidos políticos e de candidatos. O primeiro encontro da noite foi com representantes de 19 organizações não governamentais, como a Transparência Brasil. Durante a reunião, as ONGs entregaram para o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes, uma petição pedindo mais transparência para as contas partidárias. A ideia da solicitação é deixar as contas partidárias, que são uma espécie de imposto de renda dos partidos políticos, semelhantes às contas eleitorais, com um relatório de todas as movimentações financeiras de legendas e candidatos durante a campanha eleitoral. A cada gasto realizado pelo candidato, em prazo de 72 horas, ele deve informar esse gasto ao tribunal, que publica na internet qual foi o emprego do recurso. Então, nós entendemos que não existe razão para que as contas partidárias também não obedeçam a mesma sistemática. Logo depois, o presidente do TSE assinou um acordo com a Ordem dos Advogados do Brasil para a troca de informações sobre os profissionais que assinarem as prestações de contas de partidos e candidatos. E assim aumentar ainda mais a fiscalização dos relatórios contábeis de legendas e políticos. Uma preocupação constante da Justiça Eleitoral. Nós temos feito vários acordos, temos avançado na questão da prestação de contas, TCU, os tribunais de contas dos estados têm nos ajudado, Receita Federal, COAF, temos feito batimentos com outros órgãos, TCU tem nos ajudado muito e agora fazemos mais esse aprimoramento com a Ordem dos Advogados. O órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio decidiu por unanimidade conceder um mandado de segurança determinando que até 48 horas seja instalada a CPI dos ônibus na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Os desembargadores acompanharam o voto da relatora do processo, Giselda Leitão Teixeira. A mesa diretora da Alerj informou que dará início ao procedimento de criação da CPI assim que for notificada pela Justiça. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Os cuidados que os pais devem ter na hora da renovação da matrícula escolar. Saiba no próximo bloco, a gente volta já já. O Ministério Público Militar do Rio de Janeiro denunciou 11 pessoas, entre militares e civis, por estelionato e violação do dever funcional em um esquema de fraudes e pagamentos de propina que gerou um prejuízo de 150 milhões de reais aos cofres públicos. Entre os denunciados estão 3 coronéis da Reserva, do Exército, um coronel e 2 majores da Ativa, além de 5 civis.
De acordo com a denúncia, o esquema funcionou entre setembro de 2005 e dezembro de 2010 e envolvia fraudes em procedimentos de dispensa de licitação em contratos celebrados entre o Departamento de Engenharia e Construção do Exército e fundações privadas. O Superior Tribunal Militar irá decidir sobre o recebimento da denúncia. O Itaú Unibanco terá que pagar indenização de R$30 mil a uma bancária que foi assaltada em uma agência em que trabalhava em Curitiba, no Paraná. Os ministros da 7ª turma do TST entenderam que o banco não tomou as medidas necessárias para garantir um ambiente adequado de trabalho. No momento do assalto, a agência estava em reforma e, por isso, estava sem a porta giratória equipada com o detector de metais. O banco recorria da sentença desde 2012, alegando que o valor a ser pago era muito alto. Mas, para o ministro relator, Cláudio Brandão, houve omissão por parte do banco, que deixou de zelar pela saúde e dignidade dos empregados, e também prejuízo moral. Daí a necessidade da bancária ser indenizada. A decisão foi unânime. Após a publicação do acórdão, o banco e a trabalhadora homologaram o acordo. A 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com sede em Porto Alegre, manteve por unanimidade, em julgamento realizado nesta manhã, o sequestro dos bens ativos das contas correntes do ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras, Aldemir Bendini, preso preventivamente no final de julho. Bendini teve cerca de R$4 milhões em contas e investimentos bancários bloqueados. Segundo o relator do caso, o desembargador federal João Pedro Gebran Neto, além da colaboração do Grupo Odebrecht, também há anotações dos repasses aos intermediários de Bendini nas agendas eletrônicas de Marcelo Odebrecht. Menor de idade sob guarda tem direito à pensão em caso de morte do guardião. Entendimento ao Superior Tribunal de Justiça. Os ministros da primeira sessão do STJ não aceitaram o pedido de uniformização de jurisprudência proposto pelo INSS e entenderam que o Estatuto da Criança e do Adolescente prevalece sobre a Lei Geral Previdenciária, que, em 97, retirou o menor sob guarda da lista de dependentes. Essa advogada diz que, como as duas leis fixam entendimentos diferentes, isso ainda gera muito conflito jurisprudencial. A lei não revogou expressamente o ECA, porque o ECA ele dispõe expressamente que o menor sob guarda tem direito aos benefícios previdenciários e a Constituição Federal também dispõe esse direito à criança e ao adolescente. O STJ, em processos julgados anteriormente, defendia que, como é anterior à Lei Previdenciária de 97, ele não seria aplicado em casos posteriores à lei. Porém, o relator do caso no tribunal, ministro Sérgio Coquina, destacou que a própria Constituição defende o princípio da proteção integral e preferência da criança e do adolescente. O ministro lembrou que a Corte Especial, ao julgar um caso parecido, concluiu que deve ser assegurado ao menor sob guarda o direito ao benefício da pensão por morte, mesmo se o falecimento tenha ocorrido após a modificação da lei. O mesmo entendimento foi reafirmado pela primeira sessão. Nessa época do ano, quem tem filho em escola particular já sabe, é hora de pensar em renovação da matrícula, para o ano que vem. E aí vem uma série de dúvidas sobre o que pode e o que não pode. Para tirar nossas dúvidas sobre o assunto, está aqui o advogado Luiz Carlos Mediorim. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Como é acertado o valor do reajuste da mensalidade escolares? A escola pode aplicar o índice que quiser ou não? É acertado isso na legislação? A Lei 9.870 de 99, ela é bem clara quando fala sobre reajuste das mensalidades escolares, né? A escola pode aumentar a mensalidade de acordo com a variação dos custos com custeio, pessoal, material coletivo e aprimoramento de projeto pedagógico, né? Tirando isso, a escola não pode cobrar nenhum tipo de taxa, nenhuma matrícula, né? As mensalidades são divididas em 12 parcelas. Então, pega a mensalidade do último ano e aplica aquela variação dos custos, né? E isso daí é verificado através da planilha de custos, que deve haver transparência, mostrar para os pais a planilha de custos para que os pais possam saber como está sendo investido aquele dinheiro, aquele recurso que eles estão investindo na escola. De alguma forma, esse valor pode ser negociado? Um pai pode conseguir um desconto? Se tem 2 ou 3 filhos, dá para negociar esse tipo de reajuste com a escola? O ideal é que a negociação seja feita coletivamente, né? Um desconto que é dado para uma categoria de pais, um grupo de pais,
esse desconto tem por trás uma falta de transparência, porque alguém vai estar pagando por aquele desconto que está sendo dado. Até que a escola prove que aquele desconto está saindo de uma margem de lucro dela, é mais difícil, né? Então, realmente, os pais têm que estar atentos a isso, né? Porque a lei instrumentaliza os pais, a Lei 9.870 de 99, que vai fazer agora 18 anos, né? Fez agora em novembro, né? E instrumentaliza também a Associação de Pais e Alunos para que negocie esse valor anual das mensalidades. Isso deve ser feito antes, lá para junho, agosto, os pais já devem procurar a escola em grupo, organizados, para saber como vai ser aplicado o reajuste. Aluno inadimplente, né? A gente sabe que é uma realidade, às vezes os pais enfrentam alguma dificuldade, não conseguem quitar a mensalidade. Essa criança, ela pode sofrer alguma sanção, deixar de frequentar as aulas ou ser impedida de fazer alguma prova e até de renovar a matrícula? Como é que fica essa questão? Então, o aluno inadimplente, ele não pode sofrer nem na faculdade e nem na escola, durante o semestre na faculdade e durante o ano letivo, nenhuma sanção. Ele pode participar de todas as atividades, não há retenção de documentos e isso é garantido pela lei. A escola só pode negar a rematrícula no caso dos pais não negociarem, não quitarem os débitos, e isso só vencendo o semestre ou o ano letivo. Tá ótimo, doutor. Obrigada pela participação, pelos esclarecimentos. Claro que a gente poderia ficar conversando muito tempo ainda sobre esse assunto, mas quem tiver dúvidas tem até a Procon para tirar as dúvidas, né? Sim. Obrigada pela participação. Prazer. Eu conversei aqui com o Luiz Carlos Mediorim, que é advogado, conversou com a gente a respeito das dicas para a renovação da matrícula escolar e para aplicação dos índices de reajuste. Obrigada, até mais. O italiano Cesare Battisti, que foi condenado à prisão perpétua na Itália, foi notificado pela Justiça para colocar tornozeleira eletrônica. A medida faz parte do processo em que ele é acusado de tentativa de evasão de divisas. Battisti foi preso em outubro em Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Já havia uma decisão anterior para que ele usasse o rastreador, mas não havia aparelho livre para uso. Após a prisão preventiva no Mato Grosso do Sul, a soltura do italiano foi determinada pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região e confirmada dias depois pela 11ª turma da corte. Mas como não havia equipamento disponível, ele estava sem tornozeleira. Com a disponibilidade, ele foi notificado. A defesa de Battisti disse que ele vai cumprir a decisão até o dia 6, quando vence esse prazo. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Eleições 2018. Seminário discute novas regras eleitorais com foco no risco das notícias falsas e no uso de robôs na disseminação das informações. A gente volta em instantes. Os valores dos pagamentos feitos aos juízes brasileiros já estão disponíveis na área de transparência do site do Conselho Nacional de Justiça. Uma portaria do mês de agosto determinou que os tribunais enviassem os dados ao CNJ para garantir o cumprimento da Lei de Acesso à Informação. Para garantir maior transparência do Poder Judiciário, a presidente do CNJ e do STF, ministra Carmen Lúcia, determinou que as cortes encaminhassem cópias das folhas de pagamento dos juízes do período de janeiro a agosto deste ano, especificando os valores relativos a subsídios e outras possíveis verbas especiais. Os documentos padronizados estão sendo divulgados na medida em que são recebidos e consolidados pelo CNJ. Já estão disponíveis as informações de 16 dos 90 tribunais do país. Os primeiros a enviarem os dados foram os Tribunais de Justiça de Minas Gerais e do Espírito Santo e o Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo. As informações estão no site cnj.jus.br. Durante reunião com os presidentes dos tribunais de justiça nesta segunda-feira, a ministra Carmen Lúcia deu prazo de 48 horas para que sejam enviadas informações sobre os pagamentos de novembro e dezembro. A ministra defendeu que essa divulgação reforça a transparência do judiciário e que os dados devem mostrar à sociedade que nem todos os valores que ultrapassam o teto configuram ilegalidade. Ela lembrou que alguns extratetos são permitidos, como é o caso de pagamentos de diárias ou verbas em atraso.
A Polícia Federal, em conjunto com o Ministério Público Federal e a Controladoria Geral da União, deflagrou hoje a Operação Melinoi, no combate a crimes de desvios de recursos públicos destinados à educação. Estão sendo cumpridos 23 mandados de condução coercitiva, 18 de busca e apreensão e 5 medidas cautelares nos municípios baianos de Jequié, Jaguaquara e Salvador. Os investigadores que levantam as informações deste ano passado identificaram 35 funcionários fantasmas designados para escolas de Jequié, incluindo 2 sobrinhos de uma ex-vereadora. Os acidentes de trânsito fazem o Brasil gastar bilhões de reais todos os anos na área da saúde. Um levantamento recém-divulgado mostra que o valor representa quase a metade do orçamento anual destinado pelo governo federal ao setor, que é de 115 bilhões de reais. 52 bilhões de reais. Esta é a soma do prejuízo financeiro causado pelos acidentes de trânsito no Brasil por ano. A pesquisa realizada pela Universidade Federal do Paraná e o Observatório Nacional de Segurança Viária analisou critérios como os gastos com resgate de feridos, tratamento médico, auxílio previdenciário devido ao afastamento das vítimas das funções no trabalho e o valor dos danos patrimoniais. Os acidentes fazem o Brasil ocupar a 3ª posição no ranking de países com mais mortos e feridos no trânsito. O estudo aponta ainda que a região Sudeste é a que mais tem gastos resultantes desses acidentes. Ela é seguida pelas regiões Nordeste, Sul, Centro-Oeste e Norte. Outro resultado negativo é a superlotação dos hospitais. De acordo com o Observatório Nacional de Segurança Viária, uma grande parte dos leitos de hospitais está ocupada por vítimas de acidentes. Conscientização e prevenção são as ferramentas para reduzir este índice. Fazendo ações efetivas para que o cidadão reduza a velocidade, respeite a faixa de segurança, utilize o cinto de segurança, utilize o capacete, a cadeirinha, ou seja, não bebe e dirija, não use o celular, ou seja, ações de comportamento, de cidadania. Certamente esses números poderão ser revertidos. Mais dinheiro gasto com a saúde, menos investimentos em outros setores, como na educação, por exemplo. É o que destaca este advogado. Ele lembra ainda que os prejuízos vão muito além do orçamento público. Qual o impacto disso na economia? É em relação ao afastamento de um determinado trabalhador que fica afastado das suas atividades diárias em decorrência desses acidentes. Os impactos que isto causa nas famílias. Às vezes um filho novo, jovem, que perde o pai logo cedo em decorrência de acidentes. Veja que é um círculo. Se esses recursos, por exemplo, fossem destinados e pudessem ser destinados a outras áreas, certamente seriam uma causa determinante da redução de acidentes. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes, participa hoje do seminário Poder Judiciário e Eleições, Desafios para o Fortalecimento da Democracia. O evento ocorre no TSE. A ministra do Superior Tribunal de Justiça, Maria Tereza de Assis Moura, e o diretor da Escola Judiciária Eleitoral, Fábio Quintas, também estão na abertura do seminário. E na próxima quinta, o Tribunal Superior Eleitoral cedia o primeiro seminário Internet e Eleições, realizado em parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e o Comitê Gestor da Internet. O evento vai discutir as novas regras eleitorais e a influência da internet nas eleições de 2018, em especial o risco das chamadas fake news e o uso de robôs na disseminação das informações. A abertura será realizada pelo presidente e pelo vice-presidente do TSE, ministros Gilmar Mendes e Luiz Fux, e pelo ministro da Ciência e Tecnologia, Gilberto Kassab. O seminário será o primeiro de uma série que faz parte do Fórum Internet e Eleições, promovido pelo TSE, a Escola Judicial Eleitoral e a Faculdade Mackenzie. E vamos voltar a falar com a repórter Carolina Chaves, que acompanha a premiação do Inovare, que acabou há pouco no Supremo. Carolina, todos os prêmios já foram entregues, né? Isso mesmo, Érica, já foram entregues e a novidade desse ano foi o prêmio Destaque do Instituto Inovare. Quem levou foi o projeto, a prática Meninas que Encantam de Fortaleza, Ceará. Ela estimula o respeito à comunidade LGBT e melhorias individuais dos detentos. Para falar sobre esse assunto, eu vou conversar agora com uma das autoras dessa prática, Aline Cabral. Aline, como recebeu, né, esse prêmio de destaque do Instituto Inovare? Boa tarde. A gente recebeu com muita felicidade, né, que é um reconhecimento de um trabalho árduo, difícil, que visa dar dignidade a esse público, né, do sistema prisional LGBT, que são os gays, travestis, transexuais, né, das unidades prisionais, um público que tem muita vulnerabilidade,
que começa fora, né? Geralmente são pessoas de ruas, pessoas negras, pessoas pobres, e que dentro da unidade essas condições elas se agravam, né, pelo confinamento. Então iniciou em 2013, né, tentando resgatar a dignidade dessas pessoas, um caminho bem difícil, e hoje a gente tem a grata satisfação de vê-las sendo chamadas pelos nomes sociais, podendo usar roupas mais femininas, cabelos compridos, maquiagem, né, fazendo atividades culturais, atividades educativas de trabalho e principalmente fomentando, né, o crescimento interior delas, para que elas possam ser pessoas melhores, entender o coletivo, né, e estarem mais preparadas para quando saírem, porque o nosso objetivo aqui em Liberdade, elas se vejam como pessoas melhores, responsáveis, entendeu? Integradas à sociedade. Muito obrigada pelas informações e parabéns. Obrigada. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Carolina. E hoje a gente fica por aqui. Para você, uma ótima tarde. A gente se vê novamente amanhã. Até lá.